O mundo todo está clamando pela condenação e prisão de Bolsonaro. A repercussão internacional sobre a busca e apreensão contra Bolsonaro e integrantes do seu governo foi a pior possível para Bolsonaro. Porque a ideia propagada foi que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. E eles destacaram também a tomada do passaporte de Bolsonaro, porque Alexandre de Moraes e a Polícia Federal avaliaram que sim, Bolsonaro tinha planos ou potenciais planos para fugir do país. Era um risco. E tudo isso surge dias depois da operação contra Carlos Bolsonaro, que também repercutiu no mundo todo. Se Bolsonaro acredita que ou acreditava que poderia ter um asilo político, não vai conseguir. O mundo pede pela prisão do ex-presidente. Na sua opinião, essa repercussão internacional dificulta ainda mais a situação de Bolsonaro? A tomada do passaporte por Moraes e também pela Polícia Federal foi uma atitude acertada? Se você tem gostado de ver a queda do Bolsonaro, deixa o like e se inscreva no canal. A repercussão internacional da operação contra Bolsonaro e integrantes do seu governo foi assim, gigantesca. Gigantesca. Os principais veículos de comunicação repercutiram, deram a notícia e ressaltaram 2 pontos. O primeiro deles, a tomada do passaporte de Bolsonaro, mostrando que não há a mínima possibilidade de fuga e que Bolsonaro corria um sério risco de fugir. E quando você toma o passaporte, significa que a prisão daquela pessoa é iminente, vai acontecer a qualquer momento. Então você já cerceia a possibilidade da pessoa sair do país. O próximo passo é a prisão ou, no mínimo, a denúncia ser apresentada. Os veículos de comunicação, como The Washington Post e outros, mostraram a busca e apreensão contra Bolsonaro e integrantes do seu governo, destacando a tentativa de Bolsonaro de subverter o poder, tomar para si algo ilegítimo, vendendo a percepção de que houve no Brasil uma tentativa de golpe de Estado. Algo que já era muito propagado, já era percebido pela comunidade internacional, que não olha Bolsonaro com bons olhos, isso é grande verdade. E existe uma preocupação, porque aconteceu no Capitólio, um ato antidemocrático, aconteceu também no Brasil, e agora o que vai acontecer nos outros países? Toda a comunidade internacional fica tensa. E essa notícia contra Bolsonaro foi repercutida dias depois da notícia contra o Carlos, porque o mundo também cobriu toda a atuação da BIM paralela. Então você tem Bolsonaro espionando ilegalmente seus adversários, Bolsonaro usando estruturas do Estado para ações antidemocráticas, Bolsonaro, na cabeça e na narrativa internacional, no que está sendo propagado, tentou tomar o poder de modo ilegal. Então você começa a construir uma linha do tempo, uma sucessão de fatores que vai resultar na prisão de Bolsonaro. Não vai haver uma escandalização pela prisão do Bolsonaro? Claro que não. O Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, em discurso na ONU no ano passado, falou: o que aconteceu no Brasil, no Gabão e em Níger foi uma tentativa de golpe de Estado. Nós vimos isso, então a comunidade já está muito cristalizada a respeito da percepção de que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Isso é muito ruim para Bolsonaro, porque ele não vai ter respaldo internacional. Não vai ter respaldo da ONU. Bolsonaro já foi condenado no Tribunal Permanente dos Povos, que é uma condenação simbólica pelo fato dele ter promovido ações muito danosas para os indígenas do país. E ele tem várias ações também movidas no Tribunal Penal Internacional. O que Bolsonaro precisaria nesse momento seria um respaldo internacional para poder dizer: olha, nós estamos sendo perseguidos aqui no país, aqui no Brasil. Ele quer fazer igual o Lula fez no exterior. Porque Lula, ele foi absolvido pela ONU, o processo de Lula foi visto como sendo algo injusto na comunidade internacional, o que não acontece com o Bolsonaro. O PL até tentou contratar advogados especializados em direito internacional para falar que o Bolsonaro está sendo perseguido, mas não deu certo e não vai dar, não adianta. Não adianta. E não adianta bolsonarista querer vir falar: ah, mas na reunião o Bolsonaro falou que não queria usar força, o general Augusto Heleno também disse que deveria ser feito algo antes da eleição. Não tem como argumentar isso, porque o Anderson Torres, ele foi e fez algo. O Anderson Torres promoveu bloqueios nas votações na Bahia, usando argumentos falsos, usando relatórios falsos, talvez até mesmo notícias que foram produzidas pelo próprio gabinete do ódio com os veículos de comunicação do Bolsonaro, que eram utilizados e fomentados pelo governo. Como a gente viu lá, a Jovem Pan era utilizada também, porque informações eram passadas por Paulo Figueiredo. Então, pessoal, é muito, mas muito difícil os argumentos dos bolsonaristas pararem em pé. Bolsonaro vai tentar dizer que ele está sendo perseguido,
Bolsonaro vai argumentar que, olha, tudo isso é ilegal, havia Polícia Federal paralela, o STF está tentando prender o Bolsonaro, está tentando perseguir o Bolsonaro. E sim, há uma perseguição. Porque quando você tem um fugitivo, a Polícia Federal vai, os policiais vão lá e tentam prendê-lo. E o Bolsonaro é o que tudo se desenha para ser um criminoso. Tudo mostra isso. As provas estão na cara de todos. Estão na cara de todos. Basta apresentar tudo da forma correta. Estruturalmente, núcleos atacavam as instituições, tiravam o crédito ou promoviam descrédito institucional para favorecer Bolsonaro, de alguma forma ou de outra. Seja politicamente, seja financeiramente, no caso das joias, algo que também foi repercutido pela comunidade internacional. Toda a história das joias, a tentativa do Bolsonaro, vamos lá, vamos pegar as joias para nós. E tudo que a gente já sabe, meu ouvido está coçando. Tudo aquilo que a gente sabe e já conhece. Dá uma coçada no ouvido para ver se a gente escuta melhor. Aí você vai perguntar, por que o Bolsonaro não foi preso ainda? Calma. Calma. Há uma cautela por parte do poder público brasileiro para não criar a ideia de que Bolsonaro é uma vítima. Porque ele está tentando promover isso para o exterior. O que não pode acontecer é essa propagação de que Bolsonaro é vítima, os jornais internacionais falam, assodou, porque isso reforça a percepção de Bolsonaro e acaba auxiliando o próprio argumento dele. A prisão preventiva de Bolsonaro poderia ter acontecido? Poderia. Mas tudo vai caminhar com calma, tudo vai caminhar com tranquilidade, e ele não tem mais o que fazer porque o passaporte foi retido. Então o Bolsonaro ele já está preso. Ele não pode conversar com o Valdemar Costa Neto, que teve a prisão preventiva decretada depois de ser preso por conta do flagrante ali de posse ilegal de arma de fogo. Ele não pode sair do país, ele não pode conversar com determinados tipos de pessoa, e ele já tem na cabeça dele que vai haver mais cedo ou mais tarde uma denúncia ou até mesmo uma operação da Polícia Federal para prendê-lo. Então ele está preso na própria angústia. O fato do passaporte dele ter sido apreendido também acaba com o Bolsonaro. Porque Alexandre de Moraes e também a Polícia Federal estavam travando um debate já há meses sobre a possibilidade de fuga do Bolsonaro. E segundo informações do Guilherme Amado do Metrópolis, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal avaliaram que sim, havia o risco de fuga do Bolsonaro. Bolsonaro poderia fugir depois de começar a se sentir acuado. Poderia fugir para os Estados Unidos ou para qualquer outro local que não possui acordo de extradição com o país, com o Brasil. E a gente tem visto a dificuldade que está para colocarmos o Alan dos Santos atrás das grades. A dificuldade que foi depois que ele fugiu para os Estados Unidos. E havia esse risco e já estava sendo discutido desde aquela busca e apreensão por conta do certificado de imunização. Naquela época, a Polícia Federal pediu a apreensão do passaporte do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes falou, não, deixa pra lá isso depois, a gente pega depois. E agora é o momento, agora não dá, o cerco fechou, vamos pegar o passaporte desse cara, senão ele vai fugir e vai causar uma vergonha imensa para o país. Porque a única chance do Bolsonaro era fugir, agora nem mais isso ele tem.